Irmãos amados, boa noite! Que a graça maravilhosa de Jesus esteja com você. Meu nome é Flávio, como pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Estou aqui para trazer uma palavra de esperança, um estudo bíblico da palavra de Deus. Como hoje é quarta-feira, é dia de estudo bíblico. E já desde dezembro do ano passado, aqueles irmãos que são ali fiéis, que sempre estão na casa do Senhor, têm aprendido a respeito da história do cristianismo no Antigo Testamento. Não do cristianismo, mas a história do Messias prometido no Antigo Testamento. Quando começamos aí com a pandemia, nós começamos a transmitir esses estudos pela internet. Eu me lembro bem que nós iniciamos ali em Êxodo, no livro do Êxodo, falando sobre a graça de Deus no Antigo Testamento, sobre o povo de Deus, sobre a libertação, sobre os mandamentos. E hoje nós já estamos chegando nos profetas. Hoje nós vamos estudar o profeta Jeremias. Que alegria, irmãos, estarmos aqui. Tem sido um momento de conforto no meu coração, poder anunciar a palavra de Deus e saber que você está aí ouvindo, saber que essa palavra tem chegado a irmãos valiosos, a pessoas importantes para Deus, sem dúvida alguma, e você é uma delas, para que possamos crescer juntos no conhecimento e na graça de Jesus. Eu quero iniciar esse momento de hoje lendo o Salmo 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ao Senhor dos Exércitos pertence a terra e tudo o que nela se contém. E nós nos curvamos ao Deus da Bíblia em adoração, louvor e gratidão. Vamos adorar Jesus com um hino de louvor a Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará
sua grande glória todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Bênção de Deus para a nossa vida, bênção de Deus. Vamos orar para recebermos o estudo da palavra de Deus no nosso coração nessa oportunidade. Vamos lá? Ó Deus, nós louvamos o nome do Senhor. Somos gratos porque o Senhor se manifesta nessa noite para trazer ao nosso coração a Tua palavra. E sabemos, ó Deus, que podemos tirar lições valiosas para a nossa vida. Porém, ó Deus, quando estamos diante da Tua palavra, temos muito mais do que lições para tirar. Na Tua palavra nos relacionamos com o Senhor. Na Tua palavra, ó Deus, conseguimos observar a vontade do Senhor, os feitos do Senhor, observar os propósitos do Senhor. É por isso, ó Deus, que não estamos aqui apenas para estudar um texto como se estivéssemos lendo uma apostila, ou um jornal, ou até mesmo uma revista. Estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, com o propósito de termos um relacionamento com o Senhor nesta palavra, nesse trecho. É por isso que nós pedimos a Deus que o Senhor venha derramar sua graça sobre a nossa vida. Nos ajude a expor, nos ajude a ouvir, nos ajude, ó Deus, a entender, nos ajude, meu Deus, a vivenciar a presença do Senhor nesse texto. Mas, acima de tudo, ó Deus, nos ajude também a caminhar como servos que se relacionam com o Senhor diariamente. Essa é a oração que fazemos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, irmãos, glória a Jesus. Bom, o tema do nosso estudo hoje, né, baseado em Jeremias, é esse. Você já enfrentou lutas em sua vida cristã? Bom, acredito eu que se até hoje isso não aconteceu, você ainda vai passar por dificuldades nessa área em algum momento. Talvez você não vai entender por que Deus permitiu que você passasse por determinada situação difícil. Ou talvez você sirva ao Senhor fielmente por muitos anos, mas ainda assim sofra por causa de pessoas que não querem te dar ouvidos. Em determinados momentos, talvez você se ressinta com Deus por Ele ter lhe dado tal tarefa. Você pode até questionar se foi mesmo o chamado de Deus. Essas são palavras de um livro de estudo que eu queria iniciar o nosso estudo com elas. O livro é esse aqui, para dar crédito para o autor, né? Descobrindo o Antigo Testamento. Dá para ver? Descobrindo o Antigo Testamento. É um livro valioso e eu sugiro que você adquira esse livro, é um livro muito bom. Mas eu acho interessante isso, porque existe no nosso cotidiano o pensamento que se estamos realizando a obra de Deus, se queremos o bem de Deus, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, nós não iremos passar por situações difíceis e que tudo irá dar certo, tudo irá caminhar da melhor forma possível. Mas quando nós olhamos para muitos trechos da palavra de Deus, nós podemos perceber que os servos de Deus que trabalharam em prol da vontade de Deus, eles passaram por circunstâncias muito difíceis, muito agudas, muito complicadas. Por exemplo, Jeremias, que é o profeta que nós vamos estudar hoje, ele é conhecido como o profeta chorão. E eu estou aqui para dizer para você inicialmente que essas lágrimas não eram lágrimas de alegria, mas eram lágrimas de tristeza. Jeremias, ele chorou tanto durante seu ministério, sendo fiel a Deus e percebendo o desajuste do povo de Deus, aquilo impactava tanto o coração dele, aquilo comovia tanto o coração dele, que ele escreveu outro livro que nós vamos estudar, chamado Lamentações.
E eu gosto até de brincar que se o livro de Lamentações fosse escrito hoje, ele não chamaria Lamentações, ele seria chamado Grande Choro, porque é um livro que Isaías vai esboçar, Jeremias vai esboçar a grande tristeza dele por conta de um povo que não andava conforme o propósito de Deus. Jeremias, o livro dele inicia-se assim, Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. E nós já temos aqui grandes elementos. Olha aqui, ó. Palavras de Jeremias, filho de Uquias. E Uquias quem que era? Era um dos sacerdotes que estavam em Anadote, na terra de Benjamim. Anadote ficava aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém. E nós ouvimos aqui que o pai de Jeremias era Uquias, ou seja, era alguém da linhagem dos sacerdotes. Morava numa cidade que foi doada aos sacerdotes, né, para que os sacerdotes pudessem viver. Então ele tinha ali o conhecimento da área religiosa. Jeremias era um profeta que foi criado num lar de um sacerdote. Então ele conhecia a vida religiosa que Deus queria para o povo e ao mesmo tempo conhecia a vida religiosa que o povo tinha. E era uma vida totalmente contrária ao propósito de Deus. A Bíblia ainda vai dizer que a palavra de Deus veio a Jeremias na época do rei Josias. Josias ele fez muitas implementações boas na religiosidade do povo. Porém, o povo continuava andando longe de Deus e os reis depois de Josias foram reis maus, reis que andaram fora do propósito de Deus. Versículo 4 ainda vai dizer que Jeremias recebeu a palavra de Deus e uma palavra poderosa. Olha o versículo 4 e o versículo 5 para você ver. Ele recebe a informação que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Que Deus já tinha um propósito na vida dele. Antes dele sair da mãe dele, ele já era consagrado profeta das nações. Profeta das nações. E aqui nós que estamos vivendo em um mundo onde o aborto ele é defendido, nós olhamos para um texto e percebemos que Deus tem propósito antes mesmo de uma mãe formar o seu filho. E é por isso que quando nós legalizamos um aborto, ou quando realizamos o aborto, nós estamos legalizando o homicídio e o assassinato de pessoas à imagem de Deus. Jeremias é um profeta que recebia de Deus um propósito antes mesmo que ele conhecesse a luz do mundo. E esse é um propósito especial de Deus que nós vamos refletir. Fecho aqui os meus parênteses. E quando Jeremias ouve essa palavra, ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu não sei nem falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Irmãos, outra palavra valiosa no coração de Jeremias. Ele não alimentava orgulho para dizer assim, muito bem, eu sou filho do profeta, sou filho do pastor, sou filho do presbítero, é eu mesmo, Deus. Não, ele não diz isso. Ele vai dizer, Deus, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E o fato de Jeremias dizer isso, eu sou apenas uma criança, tem relação também com a sua idade. Se você fizer um estudo sério com homens e mulheres que falaram sobre Jeremias, você vai chegar a uma conclusão que Jeremias tinha entre 15 e 16 anos. Isso, Deus está chamando um adolescente de 15 e 16 anos para um grande propósito, porque ele havia sido consagrado por Deus e ele seria profeta não apenas da sua cidade, do seu bairro, ele seria um profeta das nações. Que bênção, que coisa maravilhosa. Deus chega para essa criança de 15 anos e diz... Bom, quem tem 15 anos gosta de chamar de criança, né? Esse adolescente. E diz, eu vou te proteger. E a palavra que você vai carregar não é a sua palavra de um adolescente, mas é a minha palavra do Deus, dono de toda a terra. O versículo 9... Deus vai dizer, Deus toca na boca dele e vai dizer, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Versículo 10, Deus vai reafirmar, eu te constituo profeta entre as nações,
reinos, você vai construir e derribar, você vai mostrar a ruína desse povo, você também vai edificar e vai plantar. Irmãos, que lição maravilhosa. Jeremias, um grande profeta de Deus. Deus tinha um propósito para ele antes que ele nascesse. Como um adolescente de 15 anos, Deus já havia dito, você vai ser profeta entre as nações. Que bênção, irmãos, nós temos muito a aprender com Jeremias. Não é verdade? Linhagem sacerdotal, um jovem. Aí nós vamos pensar assim, poxa, mas se a Bíblia diz que Deus já tinha consagrado Jeremias, se Jeremias é chamado tão cedo, Jeremias tinha um estudo e tinha ali uma convivência religiosa tão grande, tudo vai dar certo na vida dele. Não é isso que a gente chega. Todos os caminhos estão trilhados aqui para ser um sucesso. Vai ser um pregador de multidões que não vai ter dificuldade, que não vai ter nenhum problema, que não vai ter ninguém contra ele. Porém, quando nós vamos ler o livro de Jeremias e o livro dos reis, nós vamos perceber que foi totalmente o contrário. Olha algumas coisas que eu anotei aqui que Jeremias passou. Ele foi ameaçado constantemente. Tentaram matar Jeremias. Colocaram ele num tronco, numa praça pública, num momento de humilhação. Ele foi forçado a fugir da sua cidade, forçado a fugir também de Jerusalém, pelo rei chamado Eliaquim. Ele foi humilhado publicamente por falsos profetas, né? Ele foi jogado em uma cisterna, esquecido lá, jogado como ato de humilhação. Queridos, isso se dá por um motivo. Deus colocou sobre Jeremias o fato de ele ser um profeta, colocou para ele uma palavra a um povo que era um povo rebelde, que era um povo que não queria nenhum tipo de compromisso com Deus. E Deus coloca o profeta ali para que esse profeta profetize e que esse profeta diga àquele povo que aquele povo estava andando de uma forma muito errada. E a Bíblia vai dizer que se alguém deseja andar de forma piedosa, esse alguém vai ser perseguido, esse alguém vai ser humilhado. Talvez você diga assim, eu tenho tentado andar na minha casa, na minha família de forma justa como Deus, e eu tenho passado por grandes tribulações. Se você tem andado como Deus, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Porque o coração do homem é duro. Porque o diabo, esse mundo jaz do maligno, e o maligno não desperdiça mão de obra. E ele coloca inclusive pessoas ao redor de nós para nos perseguir, para nos humilhar. Se você tem acompanhado as mensagens de Neemias aos domingos, domingo eu já dei uma deixa, nos próximos dias nós vamos falar mais sobre isso, sobre a perseguição daqueles que querem ver a obra de Deus andar. E por que há uma perseguição? Há uma perseguição porque o mundo ele está entregue a demônios, o mundo está entregue ao maligno, ele jaz do maligno, e a obra de Deus avançando prejudica essas hostes. Por isso, Neemias tanto sofreu. Mas ele recebeu uma palavra que no final nós vamos ver que ela foi cumprida, que apesar de toda a luta, Deus esteve com ele e Deus cumpriu o seu propósito. Eu fiz uma conta aqui, o chamamento de Jeremias, ele acontece aproximadamente 113 anos depois, aproximado, 113 anos depois do chamamento de Isaías, ok? Então observe uma coisa. O chamamento de Isaías acontece 20 anos depois. O reino do norte, que era o reino de Israel, cai. E a grande parte, quase 100 anos, por aí, o povo de Israel vê o que aconteceu, o povo de Judá vê o que aconteceu com Israel por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, por causa da sua falta de relacionamento com Deus. Eles conseguem ver isso. Israel andou longe de Deus e Israel agora passa pelo juízo de Deus. Porém, eles não mudaram de vida.
E agora, durante o ministério do profeta Isaías, do profeta Jeremias, aquilo que aconteceu no norte, vai acontecer no sul, vai acontecer no reino de Judá, porque o reino de Judá é um reino que está longe do propósito de Deus, apesar de todas as indicações que eles estão andando errado. Deus manda um profeta, Deus aniquila uma nação que antes era uma nação amada, e por causa da sua desobediência, Deus envia a disciplina. Deus, ele mostra para o povo de toda forma que eles estão errados, e mesmo assim o povo não volta a Deus, não se arrepende. Há algumas parábolas, eu separei poucas aqui, apenas duas parábolas aqui, que Deus vai dizer no livro de Jeremias, para mostrar quanto que o povo de Israel estava longe do propósito de Deus. A primeira parábola que você vê lendo o livro, é a parábola que eu quero dizer aqui, é a parábola de duas irmãs. E o que Deus vai dizer? Eram duas irmãs. Essas duas, uma irmã resolveu andar longe do propósito de Deus e foi disciplinada. A outra irmã, depois de um tempo, continuou nas práticas erradas da primeira irmã e por isso também será disciplinada. Qual é o propósito de Deus em contar essa parábola? Ele está dizendo o seguinte: a primeira irmã é Israel. E Israel, que é o reino do norte, andou fora do propósito de Deus, desobedecendo a Deus, não servindo a Deus, um reino totalmente cheio de idolatria. E por isso houve condenação de Deus e disciplina de Deus sobre esse povo. A segunda irmã, que seria o reino de Judá, continuou andando nas práticas da primeira irmã. E por causa disso, Deus não vai poupá-la. Deus não vai poupá-la, porque a aliança de Deus nos faz promessas. E a aliança de Deus nos dá responsabilidades. Essa é a primeira parábola que eu quero listar aqui. O fato de conseguirmos enxergar no outro destruição e continuarmos andando no caminho do outro. Como crentes, aqui tem uma lição valiosa para o nosso coração. E eu quero que você perceba isso. Às vezes olhamos para tanta destruição ao nosso redor. Sabemos que isso tem relação com andar fora do propósito de Deus. Mas nós, que sabemos disso, continuamos a andar fora do propósito de Deus. E isso parece loucura. Mas isso é comum, e isso é atual, e isso pode ser visto na minha ou na sua vida todos os dias. A outra parábola que Jesus conta é sobre o problema de um casamento fracassado. E aqui Deus vai dizer que a relação dele com Israel é como um casamento fracassado. O que ele quer dizer isso? Ele entrou em uma aliança com o povo, ele entrou numa aliança especial, onde ele promete o cuidado e ele quer o respeito e quer ser servido. Mas Israel, que aqui no caso, eu estou falando de Israel como um todo, mas aqui no caso Judá, que é o lugar onde Jeremias profetiza, resolveu não servir a Deus. Nessa aliança de casamento, ele resolveu, ao invés de servir a Deus dentro da aliança, ele resolveu cometer o adultério de fugir da aliança de Deus e servir falsos deuses, servir a Baales, servir a deusas que não existem. Então Deus vai dizer que dentro da aliança dele com o seu povo existe um adultério, porque o seu povo, ao invés de servir a Deus, está servindo a falsos deuses. E está no comprometimento, longe, mesmo Deus dizendo que ele não aceita isso. E por isso ele vai dizer que é um casamento frustrado. Um outro detalhe que é um casamento frustrado, porque Deus, quando faz uma aliança com o seu povo, ele faz uma aliança de relacionamento. O povo deve se relacionar com Deus, o povo deve buscar a sua orientação em Deus, o povo deve buscar desfrutar a vida em Deus. Porém, o povo de Deus resolveu desfrutar a sua vida com coisas equivocadas, comuns ao mundo. E agora o povo de Deus não tem mais a sua alegria, o seu prazer, a sua felicidade em Deus, mas tem o seu prazer, a sua alegria em coisas condenáveis a Deus. A alegria do povo de Deus deveria ser em Deus, ter ligação em Deus, e não outras coisas condenáveis diante de Deus.
A alegria de um servo de Deus deveria ser Deus e não o dinheiro. A alegria de um servo de Deus deveria ser a palavra de Deus e não a bebida. O alvo da vida de um crente deveria ser cheio do Espírito Santo e não cheio das mordomias desse mundo e cheio das coisas desse mundo. Essa é a questão. Ao invés do povo de Deus ter um relacionamento com Deus, ele resolve viver fora do propósito de Deus. E aí vem um detalhe em Jeremias. Porque quando as dificuldades vêm sobre o povo de Deus, o povo reclama. O povo vai dizer o seguinte: mas nós queremos, cadê o Deus das bênçãos que falou que ia nos abençoar? E aí a gente começa a perceber uma coisa: o povo queria pecar. Ele não queria um relacionamento com Deus, ele não queria servir a Deus, ele queria pecar, mas queria continuar a receber as bênçãos de Deus. Assim era o povo na época de Jeremias. Assim, talvez, lendo e estudando sobre Jeremias, nós podemos chegar à conclusão que o povo da igreja hoje está tão parecido com o povo daquela igreja que era o reino de Judá. Sem servir a Deus, sem relacionamento com Deus e querer receber a bênção de Deus. Querendo receber a bênção de Deus. Existem alguns fatos interessantes no livro de Jeremias. O primeiro deles é o fato de Jeremias ser considerado profeta chorão. Eu mesmo já disse isso aqui no início. E ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque durante todos os escritos dele, o livro que ele escreveu chamado Lamentações, esses livros narram muito o sofrimento, a angústia e o desespero de Jeremias. E onde está a tristeza de Jeremias? A tristeza de Jeremias ela acontece por dois motivos. Primeiro, ele percebe a pecaminosidade do povo e como esse povo está longe de Deus. E isso aflige o coração de Jeremias porque ele sabe que esse povo está cego, que esse povo ele está desorientado, esse povo ele está vivendo o pior dessa terra. Outro detalhe, como profeta, ele consegue enxergar no pecado do povo o sofrimento em Deus. E ele lamenta a falta de piedade do povo olhando a perspectiva de Deus. Então, ele consegue ver a destruição do povo e ele chora por isso. E ele consegue ver a falta de piedade do relacionamento desse povo com Deus. E isso traz nele uma tristeza e uma angústia. E aqui eu acrescento um terceiro motivo do choro de Jeremias. Que seria quando ele ouve Deus dizendo que Deus vai agir com disciplina. E ele sabe que vai haver grande sofrimento. A ponto de, ele sabe que Deus vai mandar uma nação invadir Judá e invadir outras nações. E ele escreve a essas nações, e ele escreve a sua própria nação dizendo: por favor, quando a Babilônia chegar, não resistam, não entrem em guerra, mas entregue, porque vocês serão destruídos. E se vocês entregarem, vocês não irão sofrer tanto. Quando ele vê que o juízo de Deus é iminente, ele vai dizer: não lutem, entreguem, porque isso é juízo de Deus e talvez haja menos sofrimento se vocês se entregarem. A ponto de Jeremias dizer que a sorte daqueles que morreram à espada foi mais agradável do que aqueles que sobreviveram na cidade e vieram morrer depois. Morreram de fome, mulheres morreram estupradas e tantas coisas terríveis aconteceram. Então imagine o coração desse profeta em perceber a animalidade, desculpe por ter inventado uma palavra aqui, mas a animalidade das pessoas andando no pecado, da impiedade do povo que se chama povo de Deus, andando contra Deus, sem um relacionamento com Deus. E ele perceber também o quanto que isso ofende a Deus. E ao mesmo tempo ele perceber que por conta disso haverá uma disciplina. Essa é a causa de Jeremias ser conhecido como um profeta chorão, porque de fato ele chora, e ele tem muitos motivos para chorar. Ele tem muitos motivos para chorar, porque ele vê o povo de Deus em pecado.
Ele vê o pecado do povo de Deus afrontando a Deus. E ele vê a disciplina de Deus que virá sobre esse povo. E ele chora. E ele chora. Outro detalhe que nós podemos ver em Jeremias, que eu, sinceramente, é desesperador. É quando, no capítulo 7, mais especificamente a partir do versículo 16, Deus diz assim: para de orar. Irmãos, eu como pastor, eu mando todo mundo orar todo dia. E eu sou carnal. Agora, quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia tem a voz de Deus dizendo: não ore mais, porque não adianta. Eu vou castigar esse povo. Mesmo se Samuel, se Moisés estivessem aqui, eu não ouviria. Porque a pecaminosidade desse povo chegou do povo chamado povo de Deus, chegou a uma circunstância que eu vou disciplinar. Não haverá intercessor que mude a minha mente daquilo que vou fazer. Isso acontece lá no capítulo 7, versículo 16. E naquele mesmo capítulo, Deus vai dizer: não adianta ritos religiosos. Porque é interessante, quando nós olhamos o povo de Deus, nós percebemos que eles continuavam pecando, continuavam numa vida sem relacionamento com Deus. Mas os ritos religiosos estavam aumentando. Porque era mais ou menos aquela mentalidade: nós não vamos servir a Deus com a vida, mas nós vamos fazer algumas coisas aqui para amenizar. Tipo aquele pessoal que batiza os filhos, mas não cumpre os votos do batismo, como se o batismo pudesse salvar. Tipo aquele pessoal que oferta a Deus, mas como se estivesse comprando a Deus, não como algo de adoração e alegria diante de Deus. Tipo aquele pessoal que vai à igreja de domingo a domingo, mas não faz isso por amor, faz isso por obrigação, acreditando que com isso irão alcançar o favor de Deus. E aí, por causa de ritos vazios, tentam comprar o favor e a misericórdia de Deus. Apesar de serem pessoas que estão totalmente desligadas de Deus, permanecem com seus ritos, e Deus vai dizer que esses ritos são vazios, porque não são feitos com amor, porque não são feitos com a legitimidade. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu me preocupo com o que você faz, mas eu me preocupo com quem você é também. E Deus nos chama a sermos homens e mulheres de relacionamento com Ele, homens e mulheres que estejam ligados a Ele. Irmãos, vamos tirar algumas lições desse texto. A primeira lição que eu quero tirar, a primeira lição prática, é que Deus usa servos fiéis para realizar o seu propósito. Não importa se você tem 15, 12, 16, 80, 90, 100. O importa é que se você tiver um comprometimento com Deus, Deus há de agir através de vocês. Eu ouço tantas pessoas dizendo: nós não devemos ouvir os mais jovens, ou não, alguns jovens nós não devemos ouvir os mais velhos. Irmãos, nós temos que ouvir Deus. E Deus fala através dos mais jovens e através dos mais velhos. O comprometimento de Isaías não era com a palavra ou com a opinião dele. Isaías não, Jeremias. Não era com a palavra ou com a opinião dele. O comprometimento de Jeremias era com a palavra de Deus. E as pessoas deveriam ouvir aquela palavra. Porque não era a palavra de um homem, era a palavra de Deus. Enquanto você, homem e mulher, idoso ou adolescente, criança, enquanto você, negro ou branco, enquanto nós, como homens e mulheres de Deus, estivermos falando a palavra de Deus, estivermos andando conforme a orientação de Deus, nós somos sim servos valiosos. Somos servos valiosos. Então eu chamo você a sair do seu conforto e a se colocar como um homem e mulher de Deus. Deus tem um propósito para você antes do seu nascimento. Deus tem um propósito para a sua vida, para estabelecer na sua existência coisas valiosas e importantes. Por isso, pare de inventar desculpas e seja um instrumento de Deus. Lembre-se, Jeremias tinha 15, 16 anos. Mas quando ele se propôs a fazer o que era de Deus, o que ele tinha, o que ele era, não importava. Importava o que Deus queria fazer através da vida dele. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que o sofrimento não indica fracasso com Deus. Jeremias foi um profeta fiel, apesar do seu sofrimento,
apesar de que as pessoas não o ouviam, apesar da perseguição que ele enfrentava. Eu ouço muitas pessoas pensando assim, eu tenho sofrido tanta dificuldade, eu tenho fracassado em tentar levar Deus de tantas formas, então Deus não está comigo. Isso é palavra do diabo. Jeremias, Deus estava com ele. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi humilhado, Jeremias teve tentativa de assassinato contra ele, Jeremias foi jogado numa cisterna, esquecido lá para sofrer. Mas Deus trabalhava através dele. Mesmo que a nação não o ouviu, quando eu digo nação, estou falando toda a nação, mas ele foi canal de bênção de Deus. Ser fiel a Deus não está relacionado ao que você alcança na terra, mas é aquilo que você alcança conforme o propósito de Deus, o chamamento de Deus. Coloca isso no seu coração. A terceira lição que eu quero tirar, queridos, é que suas situações diárias são instrumentos para vermos o agir de Deus. Eu acho interessante que através de Jeremias, Deus falou com muitas parábolas. E essas parábolas tinham grande significado. Mas a parábola que mais me chama a atenção é a parábola das duas irmãs, quando Deus diz assim, uma irmã se desgarrou e deu ruim para ela. Desculpa a expressão. E Israel continua andando no mesmo caminho da primeira irmã. Muitas pessoas dizem assim para mim, pastor, eu vejo tanta gente fazendo errado. Agora, eu acho interessante que essas pessoas veem o outro fazendo errado como se fosse uma desculpa para ele fazer também. Quando eu vejo o outro fazendo errado, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso andar naquele erro. A escolha é sua. O fato do outro estar andando errado não te obriga a andar errado também, ou não justifica o seu pecado. Por isso, diariamente nós podemos ver circunstâncias na vida. E se você não quiser olhar ao seu redor, olhe para as circunstâncias da palavra de Deus. E perceba que quem andou errado se deu mal sim. E eu e você não somos chamados a andar errado. Eu e você somos chamados a andar certo. Eu ouvi de um pastor certa vez, quando perguntaram onde ele quer estar, ele disse, eu quero estar entre os três. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, a palavra de Jesus. E ele disse, eu não quero estar no meio da multidão, eu quero estar entre os três. Então o que vai mudar a sua vida não é aquilo que você enxerga de errado no outro, é aquilo que você faz de acordo com aquilo que Deus está chamando a fazer na sua vida. Entenda isso. Alguém andou no adultério, não ande, é pecado. Alguém andou na mentira, não ande, é pecado. O erro do outro não irá justificar o seu erro. Não irá justificar o seu erro. Pelo contrário, o erro do outro trará disciplina. E se você cometer o mesmo erro, essa disciplina também será sobre a sua vida. Talvez se você conseguir abrir os olhos um pouco mais, conforme a vontade de Deus, você vai ver não apenas o erro, mas você vai conseguir ver a disciplina, a ruína, a tristeza e a dor. Assim foi Judá, que deveria ter olhado para Israel, deveria ter tratado sua vida, não pelo erro de Israel, mas pelos acertos que Deus chamava que tivesse. A última lição que eu quero tirar desse texto, irmãos, é que Deus cuida dos seus servos, mesmo diante de situações ruins. Eu acho interessante que Jeremias ele vivencia a disciplina, ele vivencia o tempo da disciplina. E nós conseguimos ver a angústia dele em perceber que a disciplina é iminente. Porém, Deus havia feito uma promessa no primeiro capítulo, a promessa de que Deus cuidaria dele. E no último capítulo nós conseguimos perceber Deus cuidando de Jeremias, apesar de toda a perseguição, de toda a angústia, de toda a dificuldade. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, creia na proteção de Deus. Se Deus te deu um propósito, se Deus te chamou a algo valioso e especial, creia no propósito de Deus. Ele cuida dos seus filhos. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimento, mas quer dizer que Deus está sempre no controle, sustentando, guardando e protegendo seus filhos e seus servos. Guarde isso no seu coração. Vamos orar? Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração através de um cântico. E depois do cântico, iremos ter aí a palavra de oração que encerra esse momento. Vamos lá?
a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Deus amado, a nossa oração é pelo nosso país. Salva a nossa terra, ó Deus, pois um país que é chamado cristão e que de fato tem valores cristãos, mas perdeu, ó Deus, o que tem de mais valoroso no cristianismo, que é o Senhor mesmo, que é o relacionamento com o Senhor, que é a fidelidade do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que pessoas que se dizem cristãs, durante toda a semana andam fora do propósito do Senhor e alimentam apenas ritos vazios, sem integridade pessoal, sem amor ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos, restaura o teu povo, conduz, ó Deus, a nossa mente aos teus propósitos e nos ajude, meu Deus, a entender o que o Senhor quer de nós, porque o que o Senhor quer de nós é bom. E quando eu digo entender, ó Deus, eu não quero apenas pedir ao Senhor um entendimento intelectual, porque nós já o temos. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor venha ao nosso coração e conduza a nossa vida a um propósito do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Ó Deus, abençoe todos que ouvem essa mensagem. Aplica, ó Deus, esse texto ao nosso coração. E nos ajude, ó Pai, a caminharmos sempre mais e mais, conforme a vontade, o querer e o propósito do Senhor. Nós oramos gratos por mais uma quarta-feira e por mais um estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão santa, doce e preciosa do Espírito Santo, e sejam sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, te dê paz. Compartilhe essa mensagem. Seja você hoje o Jeremias, o canal de bênção para a transformação de vidas, para a glória de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.